Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a segunda parte da apostila 2, tá? Assim como eu estou fazendo, eu vou mandar as fotos da apostila para vocês fazerem a leitura após a explicação aqui, tá bom? Aqui nós começamos com 4 fotos, né? E falando sobre as diferenças que existem entre as pessoas. Olha lá, no nosso planeta, há mais de 7 bilhões de pessoas. Ao analisar as características de algumas delas, percebemos as suas diferenças, né? Olha só, por fora, nós somos diferentes, né? Tons de pele, formato do rosto, de nariz, cor dos olhos, cor de cabelos, né? Nós somos bem diferentes dessa forma externamente, né? Mas e internamente? Nós somos diferentes, será? Ao estudarmos os seres vivos, nos deparamos com uma organização biológica da qual, desculpa, podemos distinguir diferentes níveis. Se começarmos no nível microscópico, não foi aqui. Num nível microscópico, por exemplo, iremos observar que os seres vivos são formados por pequenas estruturas chamadas de células. As células, por sua vez, são formadas por, apresentam estruturas ainda menores na sua composição, que são as organelas. Por vezes, as organelas são constituídas por moléculas que são formadas por átomos. Imagina um monte de bolinha, um monte de pinguinhos, um monte. Esses serão os átomos. Os átomos se juntam, tá? E formam as substâncias que vão formar organelas, que as organelas se juntam e formam as células se juntam e formam os tecidos se juntam e formam os órgãos, né? E assim o nosso corpo é formado. Então, olha só, aqui a gente tem a representação de um átomo. O átomo é a menor partícula estrutural que nós temos, tá? Então, ele é formado por um núcleo. Tá vendo essa bolinha aqui no meio? É o núcleo do átomo. Tá vendo essas bolinhas aqui em volta desse núcleo? Elas ficam girando. Esses riscos que tem aqui, eles não existem no átomo, tá? É só uma forma de ilustrar que essas bolinhas aqui, que a gente chama de elétrons, ficam girando em torno do núcleo. E o núcleo, ele tem prótons e nêutrons, tá? Mas isso agora vocês não vão aprender, tá bom, pessoal? É só para vocês terem uma noção de um pouquinho da química, ok? Quando esses átomos se juntam, né? A gente tem um monte de átomos, né? Vários átomos, carbono, oxigênio, hidrogênio, hélio, ferro, flúor, enxofre, fósforo. Quando eles se juntam, né? De formas específicas, tá? Não é aleatória, não. Ah, vou pegar esse átomo com esse para formar. Não, tem um jeito deles se formarem, um jeito deles ficarem grudadinhos, um formato, eles podem ficar grudados assim, assim. Isso tudo vai diferenciar no que ele vai se tornar, né? Essa junção deles. Quando eles se juntam, olha lá, eles formam moléculas, ok? Aqui pode estar representada uma molécula de água, né? Que é formada por H2O. Duas bolinhas lá de hidrogênio, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Então, isso é uma molécula. As moléculas se juntam e formam estruturas que estão presentes dentro das células, sabe? São chamadas de organelas. Essas organelas, elas têm funções específicas, né? Quando elas se reúnem e formam uma célula, tá? As células se reúnem, as células iguais se reúnem e formam os tecidos, tecido adiposo, tecido conjuntivo, tá? Isso aí vocês vão aprender. A reunião desses tecidos formam os órgãos do nosso corpo e a união dos órgãos forma o corpo todo em si, ok? Então, os organismos que são constituídos por apenas uma célulazinha só, eu chamo de unicelular. O que significa uni? Uma, né?
celular, célula, ou seja, uma célula. E as que apresentam mais do que de 2 para cima são multicelulares. Olha lá, multi é muitas, celulares, células. Nós, seres humanos, somos organismos uni ou multicelulares, né? Ou pluricelulares também está certo falar, né? Nós somos o quê? Pluricelulares. Nós temos muitas, bilhões de células no nosso corpo. Tudo bem até aí, pessoal? Então, continuando. Percebemos que os seres vivos são sistemas complexos e também precisam de muitas substâncias diferentes e condições ambientais específicas para viver. Além disso, o que nos mantém vivos são inúmeras reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Não adiantaria nada as células a gente ter as células no nosso corpo e elas ficarem paradas, sem nada, né? As células não param, as células se movimentam, elas adquirem a energia delas através da nossa alimentação, né? É onde elas fazem as quebras dos nutrientes, é onde elas absorvem os nutrientes necessários para fazer o nosso corpo funcionar, né? A maioria dessas reações ocorrem nas células, que são consideradas as menores unidades funcionais de um ser vivo. Respirar, comer, eliminar resíduos, fazer xixi, tá? E o número 2 também, tá bom? O suor, raciocinar, reconhecer o ambiente, nos movimentar, são algumas das ações que nós precisamos realizar. Para isso, as células se reúnem e formam tecidos, e estes formam órgãos que trabalham em conjunto, em sistemas que funcionam em harmonia e de forma integrada. Ah, então quer dizer que o meu coração vai funcionar junto com outra parte do corpo? Vai funcionar junto com o sistema, todo o sistema circulatório e respiratório, tá? Então, o sistema digestório eles trabalham em conjunto, tá? É uma ordem de fatores que um desencadeia o outro, né? Um precisa do outro. E quem manda em tudo é o sistema nervoso. É ele que envia as informações para o nosso corpo todinho para saber o que cada órgão tem que fazer. Apesar dos seres humanos serem tão diversos, e terem características que nos tornam únicos, o funcionamento e a organização do corpo humano é praticamente igual em todos os indivíduos. Então, se a gente, por fora, nós somos bem diferentes, né? Temos cor de pele diferente, assim como eu já falei. Mas por dentro, a nossa organização do nosso corpo é igual. O cérebro, o esqueleto, a posição dos órgãos são iguais, tá? Nos nossos corpos. A cor do sangue é a mesma, tá, gente? A cor do leite materno é a mesma, tá? Isso não muda, tá? Somente externamente. Nosso corpo é um complexo arranjo de sistema com diferentes níveis de organização, sendo a célula a unidade estrutural funcional dos organismos. Olha só como é formado os tecidos musculares, né? Que formam os músculos, né? Olha só a sobreposição para nos manter em pé, a força com que esses músculos são ligados uns aos outros, né? Aqui já tem uma atividadezinha, tá bom? Aqui tá querendo saber o quê? Se você conhece alguns desses órgãos aqui, vocês já conhecem algum deles? Sabem o que é esse aqui? Esse é importante, todos são importantes, né? Ó, dica boa, hein? Desse aqui, hein? E esse aqui que tá aqui bem encaixadinho aqui, ó, fica bem aqui, ó. E esse daqui, ó, quem bebe muito sofre, hein? O pessoal fala assim, ai, bebi demais, o meu deu problema, né? Tô com a boca amarga, né? Esse aqui, ó, que ajuda a dar esse probleminha, tá bom? Ó, olha esse aqui, ó, ele é grandão, ele é enorme. Se a gente pudesse esticar ele, vocês iam ficar chocados com o tamanho desse daqui, tá bom? Então, aqui vocês vão me falar quais órgãos vocês conhecem. Quais dos órgãos representados na ilustração você acha que trabalha junto? Então, desses órgãos aqui, nos que vocês conhecem, qual deles vocês acham
que trabalham juntos entre si? Me fala lá no grupo, tá? Para a gente poder continuar o nosso estudo, tá bom, pessoal? Até a próxima.